Paz do Senhor, meus irmãos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e que Ele seja eternamente louvado. Amém? E hoje eu quero trazer aqui, no livro de Atos, no capítulo 3, uma palavra bastante conhecida, mas que se renova a cada dia. Amém? Que nos diz assim: a cura de um coxo. Amém? Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias põe à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Glória a Deus. O qual, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele para nos ver, e olhou para ele, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés, atalhos, se firmaram. E soltando ele, pôs-se em pé e andou. Entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. E conhecia-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombros pelo que lhe acontecera. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, essa palavra muito conhecida, que fala de um homem que era aleijado desde nascença. Mas chega um dia muito especial na vida daquele homem. Era o dia do encontro com João e Pedro, porque eles estavam indo para o templo na hora nona para orar. E quando ele chega na porta do templo, está lá aquele homem, que todos os dias alguém ia e colocava ele ali. Mas neste dia, irmãos, eu quero te dizer que tem sempre um dia especial na minha vida e na sua. Por mais difícil que esteja a nossa vida, que seja a dificuldade, mas tem um dia especial, que é o dia do encontro com o Senhor Jesus. E aqui o Senhor prepara o encontro de Pedro e João com este aleijado. E quando ele olha para aqueles dois homens, ele faz um pedido, o pedido de uma esmola. Mas eles não tinham prata e ele também não tinha ouro. Porque se eles tivessem a prata e o ouro para dar, não ia acontecer nada mesmo na vida dele. Porque quem ia segurar essa esmola seriam as pessoas que iam e colocavam ele ali na porta do templo. Ele não ia nem usufruir, porque todos os dias ele estava ali. Então, a resposta, aleluias, de João e de Pedro foi: nós não temos. Mas, aleluias, ele tinha algo mais precioso do que a prata e o ouro. E o que era, irmão? O segredo estava no nome de Jesus. E foi este nome glorioso que eles, respondendo, disse que não tinha a prata, não tinha o ouro, mas tinha o nome do Senhor Jesus. E pegou na mão daquele homem
Primeiro ele disse que não tinha ouro, não tinha prata, mas que em nome de Jesus, o Nazareno, que ele levantasse e andasse. Aí ele toma pela mão direita e levanta. E os pés que estavam atelhos se firmaram e ele andou. E grande foi a alegria daquele homem, porque naquele dia ele recebe esta palavra gloriosa. E os pés se soltaram. Quem crê, meu irmão, na palavra de Deus, não tem como ficar preso à enfermidade, à dificuldade. Não tem, irmãos, à doença. Quem crê, meu irmão, é liberto, é livre, porque a palavra de Deus, ela tem poder para libertar. Aleluias. E o Senhor, ele é o mesmo porque ele não muda. Então a palavra de Deus, ela era superior ao ouro e à prata, o qual Pedro e João respondendo para ele disse que não tinha. Aleluias. E ali tomou ele ficou em pé e os joelhos dele se ataram, firmou e ele fica. Ele fica de pé, ele fica na posição. A posição de quê, irmã? Posição do milagre. Aleluias, louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, ele ficou maravilhado. E muitos se encheram de admiração. Aleluias. Ficaram cheios de pasmo, porque era a admiração de ver o que o Senhor tinha feito na vida daquele homem. Porque ele era aleijado de nascença. Para ele, só um milagre. Aleluias, louvado seja Deus. E Pedro e João estavam ali para fazer o milagre. E nesse dia, nesse começo de noite, talvez você não esteja entendendo, porque você já pediu, você já foi atrás e nada aconteceu e nada foi resolvido e você continua na mesma, você até pensa que o Senhor te esqueceu, como aquele aleijado na porta do templo, a mendigar, a pedir esmola. Não, o Senhor não te esqueceu. Ele só está, aleluias, esperando um momento de operar um milagre. Porque o Senhor não quer te dar esmola. Ele quer te dar um milagre, minha irmã e meu irmão. Por isso, aleluias, que aquele homem estava todos os dias ali. Mas no dia do encontro de Pedro com João, a coisa foi diferente. Por quê, irmã? Porque o milagre aconteceu. Então, nesse dia, meu irmão, aleluias, louvado seja Deus, não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não existe. Espere mais um pouco, porque Deus não quer te dar esmola, Ele quer te dar um milagre. E assim aqueles dois homens disseram, deu aquela resposta para aquele aleijado e disse: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos algo mais precioso. E era o que, irmã? Era a palavra de Deus. E quem crê na palavra de Deus fica, aleluias, de vitória, fica de posse, meu irmão, das coisas gloriosas que desce do céu. Então, nesse dia, meu irmão e minha irmã, não sei qual é a sua luta, a sua peleja, mas quero te dizer firmemente que o Senhor não vai te dar esmola, porque é um milagre que Ele vai te dar. É um milagre nesta enfermidade, é um milagre nesta porta fechada, é um milagre nesse casamento acabado, é um milagre que o Senhor quer te dar. Não é esmola, porque quem crê na palavra de Deus não recebe esmola, isso recebe milagre. E nesta noite, sobre esta palavra, receba o seu milagre no nome de Jesus. Amém.